tantebega. Kante te peredia suntele managajeta. Urabada kashete peredia konkanda rabagashenema. Ribadaga shote pekete. Entrarem nos barcos e passarem para outro lado do mar. Enquanto isso, Jesus despedia a multidão. E a Bíblia diz que chegou à tarde. O que quer dizer que aquele período todo aconteceu no período matinal, no período diurno. E Jesus foi orar. E a quarta vigília da noite é o momento em que Jesus decidiu ir ao encontro dos apóstolos. Mas, perceba, a quarta vigília da noite nós estamos a falar dele a partir das 4h30 até 6 horas em ponto. Aí é o período da quarta vigília da noite. Então, nesse período de tempo, Jesus decidiu ir ao encontro dos apóstolos. Mas tem uma coisa que me chama a atenção, que eu ainda nesse momento frisar sobre a pessoa de Jesus, porque nós precisamos entender, afinal de contas, quem é Jesus. Nós precisamos entender quem é esse Jesus, amém? Porque às vezes nós não temos noção do poder e da grandeza de Jesus Cristo. Por isso é que nós nos abalamos com qualquer coisa. Jesus despediu a multidão. Vamos conjecturar por aí por volta das 16, 15 mil pouco. Ele despediu os discípulos e a multidão. Sobem no barco, vão. Ele foi orar. Ficou aquele tempo todo a orar até os períodos das 4h30 às 6 horas. A Bíblia diz que o barco foi. E naquele mesmo instante o barco estava já no meio do mar. Por isso é que eu disse para você, diga comigo, meio do mar. Quando você está no meio do mar, você consegue avistar a terra? A Bíblia diz que eles estavam no meio do mar. E Jesus estava sozinho em terra. Por isso é que eu disse que aqui eu gostei da expressão de Marcos. Marcos disse, e Jesus vendo que eles se cansavam a remar porque o vento era contrário. Agora, se no meio do mar você não consegue ver a terra aonde Jesus ficou, como Marcos está dizendo, Jesus viu eles se cansaram a remar? Porque os discípulos estão no meio do mar. Vai no meio do mar. Olha para os 4 cantos. Me mostra uma terra. No meio do mar, estamos a falar do mar alto, né? Como chama? Se você conseguir ver a terra, você consegue ver a terra no meio do mar. Mas Marcos está dizendo, eles não viram Jesus, mas Jesus vendo que eles se cansaram, né? Marcos 6, 48. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento era contrário, Jesus viu a quilômetros de distância, porque ele estava na terra e o barco no meio do mar. Ele estava na oração, e na oração Jesus viu. Então se cansar, irmão, você precisa compreender o poder de Jesus. Não importa o quão longe você esteja, Jesus te vê. Amém. Amém, Mãe. Não importa o quão distante você esteja, Jesus está a te ver. Está a ver os teus esforços. E a Bíblia diz, ele viu que se cansavam a remar, porque o vento era contrário. Quer dizer, ele viu o teu esforço, viu a posição deles e viu o que causava aquela condição. O vento era contrário. Jesus em terra, eles no alto mar, viu tudo. Esses estão cansados a remar, porque o vento está lhes combatendo. Então eu vou lá. Primeiro ponto que eu quero te tirar aqui: Deus vê tudo. Jesus está a ver a tua situação. Estás a lutar por alguma coisa, Jesus está a ver. Jesus sabe o porquê que você está a lutar, qual é o motivo, qual é o vento que está a soprar e por quê. E como resolver, Ele está a ver. Então no meio do mar, não se desespere, Jesus está a te ver. A Bíblia diz assim: Jesus subiu no monte para orar. Quando falamos de monte, estamos a falar de lugar alto. O salmista falou: eu levo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Os discípulos estavam no meio do mar, precisavam de socorro, e Jesus, que é a salvação deles, estava no monte. Aleluia. Amém. Cristo, o Deus do céu, no ponto mais alto da sua habitação, está a ver tudo no plano terrestre. Amém? Tenha paz. Jesus está a te ver. Primeiro ponto.